Já ministrei várias vezes sobre esse tema, mas essa ministração é um escopo, é um modelo para mim, diante daquilo que eu peguei dos escritos antigos, ainda nem pesquisei eles ainda. Eu vou falar sobre o caminho para a honra. Amém. Amém. Diga assim, caminho para a honra. Para a honra. Primeiro que eu já ministrei muitas vezes sobre esse tema, sobre a recompensa da honra, que é um livro que eu já li, alguns livros de John Bevere, tem a recompensa da honra, debaixo das tuas asas, e outras pessoas também escrevem sobre honra, como o próprio Santos Subirá, e outros mais. Mas foi despertado no meu coração a escrever um livro, no qual vai ser esse tema. Primeiramente pensei no princípio da honra, já tem um livro da recompensa da honra, mas vai ser o caminho para a honra. Diga assim, o caminho para a honra. Para a honra. Por que o caminho para a honra? Porque eu percebo que no meio cristão, nem todo mundo ainda aprendeu o verdadeiro sentido da palavra honra e a verdadeira realidade que é andar em honra à luz da palavra. Vocês estão comigo? Amém. Porque eu acho que honra é uma coisa que pode ser construída, é algo que pode ser melhorada, expandida, aperfeiçoada, sabe? E à medida que nós caminhamos, nós vamos aperfeiçoando ela, porque aquilo que vamos aprendendo à luz da Bíblia, à luz dos ensinamentos, dos princípios bíblicos de Deus para as nossas vidas, eles vão servir como diretrizes, sabe? Como um modelo que vai se encaixar na nossa vida e vai expurgar de nós aquilo que nós aprendemos de errado. Porque às vezes eu costumo dizer que nós temos uma mentalidade democrática e muitas vezes o excesso de democracia vai contra os princípios da palavra de Deus. A democracia parece algo tão justo quando é pregado, né? Direito do princípio, democracia, o direito de todos. Mas a verdade, o princípio de Deus é que nós andemos em obediência. Amém? Amém. A democracia diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso, um princípio bíblico, não. Ao contrário, toda vez que o povo pedia alguma coisa, estava errado. O povo pediu o bezerro. O povo pediu tudo. Mas por quê? Porque não queria se submeter. Então, esse conceito mundano, ele não está muitas vezes adequado ao princípio à luz da Bíblia. Isso. Ele vai de encontro, ele vai contra. Amém, irmão? Eu me lembro que eu já fiz um poema sobre democracia. Acho que eu já citei aqui uma vez já. Eu não lembro dele, tem mais de 30 linhas. Mas eu falava assim nesse poema, eu gosto muito de escrever. Parei, estou retornando. Eu vou lançar meu livro. Amém. Mas eu falava assim, democracia, pela palavra de pura nostalgia, e no seu mais puro conceito de expressão, representa a liberdade concedida a todo cidadão. Democracia, quando verei os teus preceitos impregnados na mente dos libertos, que para si só os tiranos malvados reservam o direito que são de todos. Sonhar é preciso, democracia, no que se parece impossível de um dia ver os seus direitos plenamente cumpridos. Esse é um resumo. Tem mais coisas, mas dentro do conceito, trazendo a luz, como um pensador, eu sou um pensador, mas assim, à luz da palavra, às vezes nós podemos incorrer no erro de ter uma mentalidade democrática e infringir os conceitos da Bíblia. Não é que de toda democracia é algo ruim, vocês entendem, irmão? A democracia é algo bom. Existe sabedoria na multidão, no conceito de muitos existe uma palavra de sabedoria. Mas o que deve reger a nossa vida, o que deve conduzir a nossa Bíblia, é a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Amém. E a honra é um caminho. Diga assim, a honra é um caminho. É um caminho. Eu quero que você abra em Provérbios 22, versículo 4. A mensagem hoje é longa, mesmo para as pessoas que vieram. Isso aqui vai ser um escopo daquilo que eu vou escrever. A minha diz assim: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde, versão King James, são riqueza, honra e vida. Então existe
Provérbios 22, 4. Então existe uma recompensa em temer ao Senhor, em obedecer a Ele, em se submeter à sua vontade e andar em humildade, né? Ser humilde, gente, o galardão da humildade é o temor do Senhor. E o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, quando você anda em humildade, você vai receber da parte de Deus riquezas, diga assim, riquezas, honra, diga assim, uma longa vida. Amém. Então, vale a pena o quê? Eu seguir os ensinamentos que a Bíblia ensina para mim. Porque temer a Deus, se submeter ao que Ele mostra para nós como uma conduta de vida, de regra, de fé e prática, é muito mais interessante do que todo o conceito, do que toda essa filosofia humana. Amém, irmãos? Amém. Porque eu falei, a honra é um caminho. Amém? Diga assim, honra é um caminho. É um caminho. E eu preciso percorrer este caminho. Mas esse caminho, ele tem uma longa quilometragem. E à medida que eu avanço por esse caminho, eu vou desfrutando das benesses, né, dos benefícios de andar pela honra. Porque todo mundo quer ser honrado. E não há erro em querer ser honrado. Mas a honra é uma via de mão dupla. Antes de eu ser honrado, eu preciso honrar. Amém. Então, não é você buscar o reconhecimento, é você ofertar a sua vida de honra. E a Bíblia fala sobre isso. Como cristãos, dentro da nova aliança, em Romanos 13:7, olha o que a Bíblia diz. Portanto, Romanos 13:7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, a quem imposto, a quem temor, e a quem honra. Então, aqui dentro desse versículo, ele aborda todos os aspectos da esfera das autoridades a qual nós estamos submetidos, seja ela da esfera humana, pública, né? Autoridades, né? Estaduais, municipais, federais, né? No qual nós, como cidadãos, pertencemos a um país e, como cidadãos, nós temos direitos e obrigações. Temos uns e os bons, né, de você ser um cidadão, mas nós não podemos nos se alienar-se ou se excluir-se de dar a quem respeito. Amém? Pagar os impostos devidos. Amém? E dar também a quem temor, e a quem honra. Fulano é autoridade, mas eu não gosto da cara dele, eu vou honrar. Não é assim. Se ele está imbuído e revestido de um manto de autoridade, mesmo que você não vá com a cara do sujeito, do fulano, da fulana, mas se ele tem algo que impõe a ele, né, uma figura pública de autoridade, eu preciso, como cristão e como filho de Deus, respeitá-lo. Vocês entendem? É a mesma coisa que eu sempre ensinei aqui sobre o presidente da República. Amém, irmãos? Quem é o presidente atual da República? Lula. Devemos respeitá-lo? Sim, irmãos. Mas ele é. Não. Amém? Você pode orar, mas não desrespeitar. Senhor, levanta homens justos. Senhor, faz a limpa no Brasil. Senhor, tira essa corrupção que está aí, né? Impregnada, né? O último exemplo aí foi o escândalo do INSS. Todo mundo mordendo aí a fatia dos coitados aposentados, o escândalo. Vocês estão comigo? Então, assim, mas isso não me dá o direito como cristão de falar mal. Eu vou honrar, mas eu posso orar. Amém, irmãos? Glória a Deus, é o Pai de mim. Então, na verdade, eu costumo dizer que a honra é um princípio bíblico. Amém, irmãos? Que está ligado ao caráter da pessoa. E eu preciso melhorar a minha honra. Se você, talvez o seu nível de honra não está tão bom, mas você pode melhorar, você pode aperfeiçoar, você pode percorrer essa estrada e corrigir as imperfeições que talvez se tenha cometido no andar da carruagem. Amém, irmãos? Então, já que a honra é uma estrada a ser trilhada, e se você anda por ela, você também vai desfrutar dos benefícios que ela te proporciona.
Glória a Deus, vai de mim. Glória a Deus. Então, eu costumo dizer que a honra ela tem 3 aspectos, né? Dentro da igreja, dentro do princípio bíblico. Primeiramente, honrar a Deus, diga assim, honra a Deus. Honra a Deus. Honra a sua liderança local. E honra a igreja que você serve. Amém. Então, como é que você pontua isso, pastor? Primeiro, eu preciso primeiramente honrar primeiramente a quem? A sua palavra, aos seus princípios, aos seus mandamentos. Ótimo, isso é muito bom. Honra a liderança local. Você tem uma liderança local que não é só constituída pelo seu pastor ou a mulher do seu pastor, mas por todas as pessoas que compõem a cadeia de hierarquia da qual você está conectado à igreja local. Amém, irmãos? Assim como vocês honram o pastor, tem que honrar também a mulher do pastor. Vocês têm que honrar também as lideranças, aos diaconatos, aos líderes dos departamentos. Aquilo que é importante, porque tem gente que às vezes honra o pastor, mas se o líder do departamento dá uma ordem, ele não quer, não, porque não é o pastor. Você sabia que quando você faz isso, você desonra a Deus? Porque essa pessoa está debaixo de um comando da sua liderança maior. E muitas vezes isso é muito comum no diaconato. Quando o diaconato às vezes dá uma ordem, não, irmão, não é que não senta ali na frente, as pessoas resistem. Não, irmão, não sente atrás não, sente mais para cá. Não, irmão, não fica aí não. Ô, irmão, evite ficar se levantando. Ô, irmão, evite estar conversando. Ô, irmão, evite estar com o celular. Essas pessoas são resistentes, infelizmente. Porque acham que as pessoas não merecem tanta honra que nem o pastor. E quando você faz isso, você diz que na verdade você está desobedecendo a sua liderança maior. Porque essas pessoas estão recebendo ordens, amém, irmãos, da sua liderança local. Eu sei que isso não é uma mensagem que muitas vezes agrada, mas eu não estou aqui para pregar aquilo que ele agrada. Eu vou pregar aquilo que vai te ajudar a ser melhor. Amém, irmãos? Aquilo que vai te ajudar a te aperfeiçoar. Aquilo que vai te levar a você a amadurecer. E não traga isso como condenação, não, irmãos. Amém. Amém. Mas você pode melhorar, você pode avançar, você pode andar nessa trilha mais uma légua. Amém. Glória a Deus, vai de mim. Então eu preciso entender que eu preciso honrar a Deus, eu preciso honrar a minha liderança local e preciso honrar a igreja que eu sirvo. Amém? Amém. Como é que eu honro a igreja de que eu sirvo? Defendendo. Amém, irmão? Contribuindo, diga assim, contribuindo. Amém? Está lá em Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Sendo fiel, sendo dizimista, vendo as necessidades. Amém, irmãos? Venham qualquer coisa. Não, eu vou abençoar a igreja precisa de mim agora, eu vou pegar junto. Isso é honra, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Na verdade, quando você anda em honra e você pratica a honra, isso redundará em retorno para a sua vida, amém, irmão? Que você também vai ser honrado. Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. Eu queria uma mensagem de fogo. Mas você vai receber essa mensagem mesmo, amém, irmão? Amém. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Se quiser botar o versículo todo, só tem aqui, só botei a parte de A. A riqueza e a honra vem de ti. Quer dizer, de Deus vem a honra. De Deus vem a riqueza. Quando eu ando em honra, aqui, ó. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e o poder contigo está, o engrandecer e a tudo da força. Quando você anda em honra, virá riqueza sobre você e virá honra sobre você. Amém, irmãos? Amém. E pode fazer o que quiser com você. Pode desonrar, pode te humilhar, pode não dar o crédito que você merece. Mas como diz o Salmo 23, né, versículo 5, bastante conhecido, né? Tu prepararás um banquete na presença dos meus inimigos, tal. Então, você vai ser honrado. Existe honra em Deus. Salmo 23, 5, né? O Salmo, né? O Senhor meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando agilidade na sala de som. Amém? Deus é bom. Salmo 23, versículo 5, tá vendo? Está faltando. Está distraído aí, o pessoal está viajando na maionese. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, esse ungir é honra, e o meu cálice se transborda. Vai chegar o momento que você vai ser honrado. Amém. Amém.
Amém, irmãos? Andar em honra redundará em honra. Mas a honra tem degraus, amém? Que devemos subir. Glória a Deus ou de mim? Porque a honra tem muita coisa a ver com gratidão. A honra, irmãos, é algo que é incondicional, é inegociável. Não tem como você abrir mão. Estou zangado agora, não vou obedecer, não. Estou bicudo, estou zangado. Não fez o que eu queria. O pastor puxou minha orelha, agora. Não vou não. Amém, irmãos? A honra a alguém é ter em alta consideração e enxergar como importante e precioso. Amém, irmãos? Eu faço menção aqui a Jesus, na época que ele estava no seu ministério terreno, e tinha os fariseus, né? Só que os fariseus, o que é que os fariseus queriam? Gostavam de quê? De reconhecer. O fariseu gostava de festa, de aparecer, de estar na sinagoga, não só de festa, mas também de estar nas igrejas, ter os primeiros lugares. Os fariseus buscavam o quê? Reconhecimento. Eles queriam ser tidos como pessoas de Deus, espirituais, os melhores lugares, só servem as melhores posições. Se não fosse, você saber que tem gente assim na igreja, infelizmente, que só quer as melhores posições, só quer os lugares, os melhores lugares, só quer os cargos, só quer se pecar, só quer se o pastor reconhece, só quer se, infelizmente, não quer se submeter. Amém, irmãos? É por isso que nós devemos fazer tudo para Deus e não para homens. E Jesus, ele nunca buscou o reconhecimento de homens. Amém, irmãos? Amém. Amém? O fariseu quer reconhecimento e destaque. Só que o reconhecimento e destaque vai vir, mas quando você não procura. Porque se a honra é uma via de mão dupla, se você andar por ela, Deus vai te honrar. Vai vir riqueza, vida. Amém, irmãos? E vai acontecer. Não é que você busque, mas vai acontecer. Mas as pessoas que têm um coração distante, o que é que acontece? Elas só buscam isso. E isso vai servir de laço para elas mesmas. Porque muitas vezes não tem um coração tratado. E como eu ministrei, eu lembro que eu ministrei, acho que no domingo passado, tem pessoas na igreja, tem gente de vários níveis. Quem se lembra disso? Amém. Tem pessoas que ainda não foram ser permitidas tocar no caráter. Isso é uma formação, mas elas não querem ser apertadas, elas não querem serem cobradas. O pastor só é gente boa enquanto ele é o pastor camarada. Mas quando é o pastor que corrige, que cobra, sabe aí? Já não presta mais. As pessoas vão buscar falhas, ou vão buscar, sabe, aquela parte humana do pastor, que o pastor não é Deus, amém, irmãos? Para poder estar sempre criticando, para poder ter motivo para estar se rebelando. Tem pessoas que são assim. Mas existe uma geração, eu costumo dizer, uma geração, isso está forte nas igrejas, é uma geração de crente mimimi. E isso já infectou as redes sociais, sabia? Eu não sei se vocês já viram, tem pessoas. Não, porque tem líderes que oprimem. Alguém já viu alguns cartazes? Líderes que oprimem, líderes que abusam. Agora vamos aqui. Pastor, eu vou ser muito sincero, você sabe da minha secreta. Tem líderes que oprimem e exploram? Tem. Lógico que tem. Tem líderes que são manipuladores? Tem, irmãos. Isso é fato e nós nunca vamos negar. Ai desses, irmãos. Ai daqueles que provocam escândalos. Mas também, assim como tem líderes que abusam, existe também uma parte que é liderada, que é uma parte que é liderada que é mimizenta, que não pode falar nada. O pastor hoje não pode pregar mais nada, tudo é indireta, tudo é usar o púlpito como um revólver para atirar, para não. Pelo amor de Deus, irmãos. Amém, irmãos? As pessoas só querem a bênção de Deus, mas não querem Deus a bênção. Quando se prega algo para confrontar o caráter, para corrigir, para melhorar, para aperfeiçoar, isso é ofensivo, isso é necessidade, está pregando muito sobre isso, está dando direta para alguém. Não, irmãos. Aprenda a ser corrigido. E a Bíblia fala, lógico, se existe uma liderança opressora que manipula, e eu conheço pessoas que frequentam aqui, que já passaram por liderança que foram opressoras, abusivas, que exploravam, né? Que tiravam, não é só a lã, tirava a lã, o couro, o tofinho, o fígado, né? Explorava mesmo. Você entende, irmãos? E além da conta.
E essas pessoas que já passaram por isso, elas sabem distinguir o que é uma liderança de fato abusiva ou de algumas pessoas que não são tratadas no caráter e querem rotular aquelas lideranças que não são abusivas e ainda contaminam outros. E isso é perigoso, porque isso causa divisão. Pessoas que não foram tratadas no caráter. Mas a Bíblia fala sobre o líder que oprime ou a pessoa que é injusta. Fala em Provérbios 14:31 diz assim: ó, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar Deus. Ele está falando daquelas pessoas que não têm tanta a percepção de auto se defender-se, ok? E alguém que está no cargo de liderança e oprime, porque o pobre não tem nada para lhe oferecer. Quando você maltrata essa pessoa, quando você é injusta com ela, ok? Você está, na verdade, desonrando a Deus. Então, na verdade, isso é um alerta de Deus contra as lideranças que são abusivas, contra lideranças que exploram, contra lideranças que gritam, que humilham. Vocês entendem, irmãos? Mas existe, na verdade, como se fosse um bando de gafanhotos que ficam de igrejas em igrejas buscando, sabe, irmãos, sempre acusar, sempre denegrir a imagem, sabe? Como se, não pode isso, não pode aquilo. Depois tem muito crente que não quer compromisso com a igreja, porque não quer que cobre, porque não quer que cobre horário, porque não quer se envolver, porque quer viver uma vida à toa, quer viver uma vida sem compromisso, quer ser crente, mas não quer ter responsabilidades. Ai, glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa: líderes que agem assim vão dar conta do seu abuso. Como também pessoas que levantam calúnias contra líderes que não agem assim, mas continuam assim, essas pessoas também darão conta. Isso mesmo. Os dois lados darão conta. Vocês entendem? E as pessoas usam isso como desculpa, sabe, irmãos, para praticar uma rebelião, né? Em nome de uma justa causa, né? E o que? Cai em rebeldia para se levantar contra um líder em nome de um chamado suposto vitimismo. Vocês sabem o que são isso? São crentes que têm problema no caráter e não buscam serem curadas. Elas procuram um depósito emocional para se esvaziar e repetir a sua história de vítimas inúmeras vezes. Gente, você sofreu no passado, você passou por uma liderança abusiva, uma igreja abusiva, passou, irmãos. Você só se submete a isso se você quiser. Eu costumo dizer, ninguém é obrigado a estar em uma igreja, amém, irmãos? Se o seu líder te oprime, se você achar que não, ó, meu irmão, tchau, vamos embora, tchau, bênção, e acabou. Não precisa você falar mal, não precisa você denegrir, você não precisa. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, admito. Porque pastor nenhum é dono de ovelha nenhuma. E eu vou sempre ensinar isso aqui. Mas enquanto você está na igreja, você tem que honrar. Você tem que honrar a sua igreja, você tem que honrar o seu pastor, você tem que honrar e dar fruto nela e defender ela. Amém, irmãos? Amém. Porque primeiro você tem que honrar a Deus. Mas está na igreja e está dividindo, está semeando, está conspirando rebelião para afastar pessoas. Não, irmãos, isso é diabólico, isso é satânico, isso é maligno. Isso não faz parte. Porque nós somos chamados para juntar. Não fomos chamados para dividir. Vocês entendem? Esse é o caminho da desonra. Eu preciso andar pelo caminho da honra. Você entende isso? Amém? Eu estou dando uma vegetacil dupla aqui. Olha aí. Amém, irmãos? Então são crentes que têm problemas de caráter. Olha o que a Bíblia diz. Em Provérbios capítulo 13, versículo 18. Vamos lá. Eu estou só falando, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Não é para corrigir assim, não. É muito duro. Não pode. Assim ofende. Sabe? Pessoas que ficaram o tempo todo criticando, porque prega muito, ou só prega sobre honra. Só prega sobre desmascarando o espírito de Jezabel, e a Jezabel se rebelou, né? Vamos lá. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Ou na versão Almeida diz assim: que despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Você já viu que essa cantiga de vitimismo não dá certo? Não é assim.
tal. Você viu? O pastor chamou. Você viu, menina, uma ministra Rita passou e disse, ai, que jeito dentro da calça. Não sei o que, não é assim que se muda, não é assim que é, não, eu te amo, misericórdia. Olha, a igreja lá é melhor, lá não é assim não, lá é. Isso é contaminado, irmão. Tem uma frase do apóstolo Estevão Fernandes que fala assim: enquanto você critica o pastor, o inferno celebra a sua rebeldia. Falar mal não te torna mais espiritual, só expõe o quanto o seu coração ainda precisa ser curado. São de pessoas que precisam curadas. Prossiga no caminho. Trilha essa estrada. Avança, irmão. O caminho da honra e da correção e do avanço é o caminho que Deus abençoa. Amém. Andar por esse caminho, andar em obediência e submissão. E eu não falo de uma submissão cega alienada. E eu sempre ensino aqui, se um pastor, no caso eu sou pastor de vocês, ou qualquer pastor um dia, eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar, mas se qualquer pastor ensinar algo que não está dentro do conceito bíblico, você não vai aceitar, irmão. Vocês estão ouvindo? Vocês são obrigados a aceitar. Ah, porque eu sou pastor. Vocês não podem ter uma obediência cega e alienada. Vocês vão se submeter dentro do princípio da palavra. Isso. E se alguém começar a pregar alguma heresia, você vai orar a Deus e vai tomar suas atitudes. Amém? Mas não se rebelar. Amém, irmão? Amém. Quando você percebe que aqui não está dando mais para mim, porque aqui já está contra o que a Bíblia prega. Mas eu estou falando de extremos. Amém, irmãos? As pessoas estão fazendo uma tempestade no copo d'água como desculpas para dizer que não são rebeldes. Mas a verdade sempre foram pessoas rebeldes, que têm problema de caráter, que ficam se vitimizando e por onde passa, causam divisão. Meu Deus. Porque a história se repete. Mas a Bíblia diz em Provérbios 18:12: pouco antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância, e a humildade, contudo, antecede a honra. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então você precisa ser humilde. Ser humilde é ser ensinado. Amém? Glória a Deus, Edmir. O irônico, sabe o que é? Eu vou aqui pontuar para vocês. Sabe qual é o irônico? O mais engraçado disso tudo é ver o mau caráter cobrando respeito, o fofoqueiro exigindo privacidade, o falso pedindo sinceridade e o mentiroso exigindo verdades. Só pode ser piada exigir dos outros aquilo que você não pratica. Sabe por quê? O fofoqueiro é manipulador. Ele não mente apenas para você, ele mente sobre você. Quando você se defende, ele distorce a história tão bem que você se torna um vilão e ele o herói feio. Eu sofri, me maltratou. Ele foi opressor. Ele me explorou. Ele abusou de mim. E quando a Bíblia, dentro do conceito bíblico, fala a honra à liderança, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia fala sobre honrar a liderança. Eu não falo que você endeusar o seu pastor, ou a mulher do seu pastor. Não é isso, não. Mas honra a quem deve honra, segundo Romanos 12:5. Diz assim, no 1 Tessalonicenses 5:12: rogamos-vos, irmãos, que reconheceis que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Versículo 13: e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tem paz entre vós. Amém, irmão? Então, honrar o seu líder não é um peso, ou não deve ser um peso. Amém, irmão? Honrar o seu líder não é você andar debaixo de opressão. Não é isso. Honrar o seu líder é obedecer a palavra. Amém, irmãos? É estar debaixo de proteção divina. Honrar o seu líder é se esforçar para fazer o certo. Amém, irmão? Mesmo quando isso for difícil ou te torne impopular. Amém? Puxa saco, pastor, ali da mulher do pastor. Vamos falar isso de você. Amém, irmãos? Eu preguei uma frase interessante. Diz assim: se você se alegra com elogios, mas se fere com correções, talvez você ame mais ser admirado do que crescer.
Se você se alegra mais com os elogios, mas se fere com correções, talvez você ame mais ser admirado do que crescer ou amadurecer. Você só quer ser. Só quer estar bem na foto, só quer que reconheça o que você fez, que você trabalhou. O silêncio de quem deveria ter ficado ao seu lado fala mais alto do que qualquer discurso sobre lealdade. Às vezes você não diz nada para o seu pastor, mas você está ali do lado, fiel. E sempre tem discurso. Meu pastor te ama. Ministra Rita, você é uma bênção. Mas por trás. Agora também tem o outro lado, ok? Diga assim, tem outro lado, pastor. Outro lado, pastor. Sabe qual é? Algumas pessoas não podem te apoiar publicamente, sabe por quê? Porque entrariam em conflito com o que elas falam em você no particular. Irmãos, cerque-se de pessoas que lutam por você em salas que você não está. Essa é a verdadeira luta. Não precisa estar em determinado lugar. Sabe? Eu quero chegar nos céus. Eu quero primeiro honrar a Deus, honrar a minha liderança. Eu tenho um líder sobre mim. O meu líder direto aqui sobre mim é o pastor Raimundo. Depois meu apóstolo Del. Depois minha liderança maior, que é o apóstolo Guto. Liderança maior, a liderança regional, apóstolo Del e o pastor Raimundo. Eu honro. Eu desafio alguém a chegar aqui para mim e dizer, pastor, eu vi durante anos você falar mal. Alguém já me viu? Pode perguntar, não, pastor, você me tirou do seu corpo. Nunca falei mal do pastor Raimundo. Amém, irmãos? Que é meu líder. Irmãos, eu posso não concordar com tudo, mas eu honro. Eu não promovo, eu não vou promover. Não, porque o pastor me deu ordem, eu não gostei da igreja. Não. Vamos obedecer. Isso é bênção, irmãos. Às vezes ele está enxergando algo que eu não estou vendo. E a honra está na obediência, irmãos. Porque o nosso lado humano, muitas vezes, só enxerga o nosso umbigo. Vocês estão comigo? Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. Aleluia. Então, aprenda uma coisa, viu? Olha só. Existe paz, presta atenção, em deixar, aí levantaram contra você, te desonraram, falaram mal de você. Vender uma história, uma narrativa que não procede, ok? Alguém já passou por isso? Sim. Pronto. Certo? Veja só. Existe paz em aprender e deixar os outros a pensar errado sobre você. Presta atenção, existe paz. Por quê, pastor? Porque você não consegue convencer quem já decidiu o que quer acreditar sobre você. Se ele decidiu, pensou mal em você, você pode contar o que for, a pessoa só até te olha com desprezo. Então, fique em paz. Deus é o teu juiz. Eu vou dar em honra. Amém, irmãos? Sabe qual é o problema? O bajulador escolhe o lado da vantagem. A pessoa honesta escolhe o lado da verdade. Mesmo que isso lhe custe caro. Então, prefiro o caminho da honra. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Então, em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, fala sobre obediência, liderança. Isso não vai poder ser retirado da Bíblia. Não, mas o meu líder, ele abusa, ele explora, Hebreus 13, 17, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, porque eles querem lhe dar contas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhes seria útil. Então a Bíblia está o tempo todo, honra essa liderança. E por que, gente? Isso é algo que sempre tem dito nas igrejas, de desonra, de falar mal, de criticar. Uma turma de pessoas que andam criticando, sai de tal igreja e falam mal, vão para outra igreja e falam mal, vão para outra igreja e estão, está tudo quieto. Mas com certeza a história vai se repetir. Porque elas vão ver defeitos. Nós não somos semideuses. Amém? Nós até temos que existe isso. Amém, irmãos? Nós somos humanos. Seu pastor tem a parte humana. Isso. Amém, irmãos? Seu pastor um dia, talvez você me veja um dia com fome.
ver com fome e vem me pedir algo com fome, você não vai gostar da minha cara. Nossa, é um pastor uma bênção. Nossa, homem de Deus, não, irmãos. Eu tenho meu lado humano. Eu não estou dizendo que você vai me ver xingar, você vai me ver roubar, você vai me ver. Você está entendendo? Mas as pessoas vão procurar coisas para, sabe, tentar denegrir. Eu falo do manipulador, do fofoqueiro. Infelizmente existem pessoas assim. Mas eu vou preferir andar pelo caminho da honra. Caso um dia, talvez, você entre num lugar e perceba que o seu pastor realmente teve alguma falha grave de caráter, isso aí já é algo excedente, amém, irmãos? Aí você vai orar a Deus. Amém, irmãos? Ou se ele está escondendo alguma coisa para que aquilo seja revelado. Até porque ele precisa ser corrigido e confrontado por uma liderança maior. É assim que se faz. Vocês estão comigo, irmãos? Glória a Deus ou é de mim? Porque pecado não se esconde. Vai se esconder durante só um tempo. Mas um dia vem à tona. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus é de mim. Então eu preciso obedecer e sujeitar. Eu já falei o que é honra diversas vezes. John Bevere fala no livro dele, né? Recompensa da honra, que honra, ela vem da palavra time, né? Que significa algo valioso, de peso, apreciação, estima, olhar favorável. Então quando você perde isso pelo seu líder, né? Você vai começar a criticar, você vai se tornar um ferrenho crítico de tudo da igreja. Nada da igreja vai prestar, tudo que vem do líder é só para explorar. Vai começar a dizer, poxa, tudo pede, tudo pede, tudo pede, tudo pede, tudo pede. Amém, irmãos? E também tem outras traduções, como sustentar, pagar a conta. Amém, irmãos? Agora eu vou falar para você. Existe um tipo de honra que precisa ser genuíno, não apenas lisonja da boca. Amém, irmãos? A honra que está no coração é um princípio que ele impulsiona a dar a sua vida por alguém em prol de uma causa. Sempre que existe honra genuína, amém, irmãos? Existe fruto. Não existe honra que não tenha fruto. Se você dá uma palavra, você cumpra. Amém, irmãos? Amém. Quem anda em honra não chega atrasado. Honra tem a ver com gratidão. Diga assim, gratidão. Gratidão. Honra tem a ver com gentileza. Diga assim, gentileza. Gentileza. Honra tem a ver com reconhecimento. Diga assim, reconhecimento. Conhecimento. E honra tem a ver com prioridades ao reino de Deus. O que você vai preferir? Vou priorizar o reino. Você tem direito a tudo. Você pode estar com a sua família, você pode passear. Tudo isso é lícito. Pessoas que passearem, não é errado. Mas eu vou priorizar as coisas dele. Vamos ver. Diga assim para o Senhor, eu não sei você, meu irmão. Eu não sei você, meu irmão. Mas eu prefiro priorizar Rei. Amém, irmãos? Então, honra tem a ver com uma forma como nós tratamos o nosso líder, amém, irmãos? E até pensamos a respeito dele. E a forma que tratamos aquele que enviou, amém, irmãos? Amém. E outra coisa, honra não é opcional. Se você é crente, pergunte para o seu irmão, você é crente? Você é crente? Diga assim, honre a Deus. Honre a Deus. Honre ao seu líder. Honra ao seu líder. Amém? E na verdade, o mundo diz o quê? Diz que o mundo ele conceitua a honra como um mérito que se controla. E só devemos honrar as pessoas que nos honram. Amém, irmãos? Mas independente das estações, nós vamos continuar honrando nossa liderança. Amém? Vamos lá. Nos tempos altos, a igreja cheia. Nos tempos baixos, a igreja às vezes tem que normalmente esvazia. Nós vamos prosseguir. Porque nós vamos dar voltas. Amém, amém. Amém, irmãos? Então não pregue só a honra do mundo. Que ela só acontece se você for beneficiado. Amém, irmãos? E a honra verdadeira, amém? Ela é demonstrada com atitude, palavra, pensamento. Mas toda honra ela tem origem no coração. E a maneira como eu me comporto na honra, ela vai determinar os graus de recompensa que eu vou receber da parte de Deus. Apocalipse 15:12 diz assim, pode lá 15:12, esse que veio cedo e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Então obedeça ao seu pastor, ele vela por você. Eu
estava aqui de Goiânia e ao final do culto, um casal nos procurou. Estou congregando, vocês já sabem. E só pastor, eu fui visitar uma prima minha. Eles estavam fazendo um estudo. Uma prima minha. E falando de igreja, eu estava começando falando sobre, sabe? Essa era a prima da esposa dele, né? Aí ela falando para minha esposa, eu cheguei perto, minha prima tá, vocês estão na igreja? Estamos na qual igreja você está? Aí eu falei, não, estou na Verbo. Ele falou assim, na Verbo? Verbo da qual? Não, não acredito. Na Verbo da qual? Na Verbo da Liberdade. Aí essa mulher falou, pastor Marcelo e ministra Rita? Eu disse, por quê? Meus pastores. Gente, eu fui naquela igreja desesperado, em depressão. Ela abriu, ela contando para ela quem congrega aqui. Eu fui lá numa imersão. E aí diz que eles usaram essa seguinte palavra que eu vou repetir para vocês. A vida deles, o exemplo dele, a vida deles, mudou a minha vida. Amém. Ele me mostrou a foto, eu nem me lembrava, minha esposa tinha que se lembrar. Já passou tanta gente por aqui, irmão. Sério. Depois de juntar as pessoas que passaram por aqui, a gente já tinha umas 1000 pessoas. Sério. E ela disse, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí diz que essa irmã falou, não, o pastor é meu. Não, sabe, é meu primeiro. Não. Eles, os dois, são exemplo. Aí eu brinquei assim, tá vendo que pelo menos tem gente que fala bem da gente, né? Amém. Glória a Deus. E quando tem pessoas que às vezes são ingratas, irmãos, não reconhecem, mas tem pessoas que a gente deixa marcas. Tem pessoas que conseguem valorizar, sabe, o que a gente plantou na vida das pessoas. O conselho, o tempo, a orientação, a oração, a preocupação, se está bem, de ligar, se está doente, se está doendo, sabe, irmãos? O carinho, a atenção. Tantas coisas que nós depositamos que é muito mais do que dinheiro, que é muito mais do que qualquer coisa. Porque nós nos tornamos de fato uma família. Na verdade, o nosso contato com nossos irmãos em Cristo muitas vezes se torna mais presente do que o nosso próprio parente de sangue. É verdade. A gente tem mais contato, a gente está mais perto, a gente se preocupa, a gente desabafa, a gente procura um conselho, a gente quer estar perto, a gente quer estar repartindo os nossos dramas, nossas ansiedades para que olhem pela gente, estar perto, sentindo o calor, sentindo o ambiente de oração, estar compartilhando os nossos problemas, para pegarmos junto em oração. E muitas vezes nossos parentes eles não têm essa oportunidade, só quando eles são crentes. E mesmo assim, quando eles são crentes, cada um só quer saber da sua igreja. Assim ou não é? Infelizmente é assim. Mas tem pessoas que valorizam esse carinho, essa atenção. Talvez o líder que talvez vocês tenham não seja o casal mais perfeito. Mas se anda em honra, se anda em integridade, se anda em honestidade, pode falar o que quiser. Não importa. O segredo da honra está lá em Colossenses 3:23. Vamos lá? Estão sendo abençoados? Amém. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não Para os olhos. O segredo é esse. Você vai fazer porque você foi incumbido de algo para fazer? Faça. Mas talvez nem sempre o pastor, a mulher do pastor vai ter tempo de te agradecer ou dar tapinha nas suas costas. Parabéns. Se fez, bom, ótimo. Mas se não fizer, você vai ficar frustrado. Não vou fazer nada. Você está buscando elogio de quê? Você é fariseu ou você é sério? Entende, irmão? Está fazendo para Deus. Dele vem a recompensa. Mas levantaram mentiras contra você. Deus vai te honrar em público, irmãos. Aquele que foi tramado contra você no secreto. Em Romanos 12, versículo 10. Já estou quase concluindo. Já que é feriado, diz assim: amai-vos delicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio.
Então, ande em honra. Amém, irmãos? Ande no princípio da palavra. Ande naquilo que a Bíblia diz que você tem que andar. Honrando. Agora prefira primeiro o quê? Honrar o seu irmão. Amém? Prefira honrar aquela pessoa mais do que você obter vantagem. Porque o caminho da honra é o caminho, de sucesso. Então, se você for reclamar de tudo, ver defeito em tudo, por onde você for, você vai encontrar. Não tem jeito, irmãos. Cada igreja tem uma liturgia, cada igreja tem uma forma, cada igreja tem um dogma. Amém? Mas por onde você for, se você se plantar nesse lugar, amém? Você vai dar fruto. O que é que diz em João? Todo lugar que ele está em mim e não der fruto, eu corto e lanço fora. Então, se é para estar no lugar, é para produzir frutos. Se é para estar no lugar, é para poder ser produtivo. Se é para estar no lugar, é para estar se empenhando, irmãos. Amém, irmãos? Agora, sofreu desonra. Até Paulo sofreu desonra. Eu estava lendo um texto em 2 Coríntios, capítulo 6, 8. Vamos lá. Diz assim. Olha o que Paulo desabafou na carta de Coríntios. 2 Coríntios 6, 8. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. Paulo, apóstolo da igreja dos gentios, um homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, um homem com uma vida ilibada. Eu desconheço algo que manchava a vida do só antes de ser cristão, que ele perseguia a igreja, mas fora isso, ele deu a vida, ele se doou, espancado, maltratado, apedrejado várias vezes, já fugiu de muro de cidade, descido por um cesto e outras coisas mais, sendo perseguido, passou fome, naufrágio, tribulação, dificuldade, teve que trabalhar, não que isso fosse desonroso, porque ele era um fazedor de tendas, mas ele fala aqui que ele passou por momentos de desonra, passou por momentos de desonra também, ele, por difamação, falaram mal dele, amém, irmãos? Mas também falaram bem, e por boa reputação. Vão falar bem de você, vão falar mal de você, vão te honrar, vão te desonrar, amém, irmãos? Mas vão te dizer que você é caloteiro, que você, mesmo que você seja honesto, mesmo que você seja o quê? Porque você não vai conseguir provar na vida das pessoas aquilo que elas querem pensar mal de você. Esse é comigo? Glória a Deus é de mim. Mas eu vou andar. E você só vai estar pronto de fato quando você aprender a servir em amor aquelas pessoas que te falam mal de você. Sabe, irmão? Perdoa. Deixar com Deus. Porque o que eu sempre ensino, não tem como fugir da lei da semeadura. O que o homem planta, Efésios, Gálatas 6,7, não deixei de enganar, Deus não se honra. Aquilo que o homem plantar, certamente, ou seja, não tem como escapulir. Mesmo que você se arrependa, Deus pode ter até misericórdia, mas se você plantou o mal, você vai colher. Não tem como. Você vai se arrepender, Deus vai ter misericórdia de você, vai te dar favor, graça, mas se você fez algo errado com alguém, pode ter certeza, a colheita vai vir. Amém, irmãos? Então escolha bem a tua semente. Escolha plantar honra. Escolha andar em obediência. Escolha a ser produtivo. Amém, irmãos? Escolha falar bem. Defenda, primeiramente, a sua vida. Primeiramente, a honra a Deus. Então você tem que preservar a sua vida. Você tem que viver como um cristão com dignidade. Você tem que andar na verdade, falar a verdade, ser correto e andar correto perante as pessoas. Mesmo que as pessoas sejam injustas com você ou não sejam corretas com você, mas você é cristão. Amém, irmãos? Então você vai dar um bom testemunho como cristão, porque você tem que honrar a presença que você carrega. O Espírito Santo da vida dentro de você, dentro de nós. Amém. Então você precisa dar testemunho. Segundo, honrar a sua liderança. A igreja é a qual você está plantando. Sabe? Quem quiser que fale mal, quem quiser que critique. Mas você não. Eu falo, meu irmão, você vai defender. Até na sala que a sua liderança não está, mas se você está, meu irmão, vamos parar com esse tipo de conversa. Isso não é produtivo, isso é andar em desonra. Pode ter certeza, se você fizer isso, vai ser
pessoa nunca mais falar de você. Vai falar mal da sua liderança na sua frente. Ao contrário, vai até evitar. Que bom! Ah, mas eu não vou ficar sabendo. Tem gente que não, eu fico calado, não quero ficar sabendo. Você é fofoqueiro e fofoqueira. Só tem linguarudo. Diga assim, só tem linguarudo porque tem orelhudo. Para de ser curioso. Você não é o telefone da orelhão da Telebahia, né? Que eles têm. Já acabou o orelhão da Telebahia. Para que você quer saber algo te contamina? Para que você vai estar participando de contenda, de fofoca, de disse-me-disse? Não, irmãos. Amém? Amém? Se a sua liderança não é justa com você, mude de igreja, irmãos. Pastor, você está botando alguém para sair daqui? Não, não é isso não. Mas se você realmente está vendo seu pastor sem vergonha, safado, adúltero, ladrão, você vai estar num lugar desse? Também não fale mal. Vá para outro lugar, mas não fale mal. Entregue na mão de Deus. Que não seja com você. Amém, irmãos? É assim que se faz. Amém? É assim que se planta no meio de Deus. Amém, irmãos? Então, não importa o que você faça, ande pelo caminho da honra. Prossiga nesse caminho. Sabe, irmãos? Isso vai redundar em bênçãos, em honra, em riqueza, em prosperidade, em abundância. Você vai crescer, sabe? Você vai exercer espiritualmente. Porque tudo às vezes é só fachada. As pessoas querem só o lado da vantagem. O verdadeiro é o lado da verdade. Amém, irmãos? Pessoal abençoados? Amém. Glória a Deus. Não foi uma mensagem de fogo. Muito bom. Mas isso aqui é um escopo de um livro que eu vou escrever. Amém. Eu já tenho mais coisa, amém, irmãos? É o caminho da honra. Então vocês foram no meu test drive. Amém. Amém, irmãos? Vocês foram abençoados? Amém.